Você sabia que o islamismo é uma religião abraâmica? Ou seja, uma religião que se originou a partir de Abraão, um dos personagens mais famosos da Bíblia Sagrada? Ficou curioso, né? Então, vem comigo pra gente descobrir mais detalhes aí a respeito do pai da fé. Vamos lá? Olá pessoal, Anderson de Aguiar aqui mais uma vez com vocês e hoje para falar um pouco da história, bastante, né? Da história do primeiro patriarca bíblico. Mas já vai deixando aí o seu like, aquele like abençoado, porque o vídeo de hoje, gente, está top demais. Isso mesmo, ó, você não pode perder, tá bom demais. Vamos lá? E fique ligado porque a história de Abraão, gente, é uma história muito grande, é uma história muito rica em detalhes. Então preste bastante atenção agora, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou dividir esse estudo em alguns vídeos, tá ok? E só depois que eu vou dar sequência aí com os outros patriarcas, Isaac e também Jacó. Então, se inscreva agora e ative o sino para você não perder essa série especial de estudo que eu estou fazendo a respeito de Abraão, a respeito de todos os patriarcas, né? E também das centenas de aulas, é claro, que já estão disponíveis aqui no canal. Sem sombra de dúvidas de que Abraão tem uma importância muito grande para os cristãos, é claro, que consideram este homem o pai da fé. No Novo Testamento está escrito isso, né? Mas não é só para nós cristãos que este santo homem é fundamental. Tanto o judaísmo quanto o islamismo também consideram a importância, consideram a existência deste homem. Mas quem foi Abraão? Ele sempre teve esse nome? Não, vou falar para vocês que não, porque ele teve o seu nome alterado por Deus. Esse lance aí de Deus mudar os nomes é algo muito comum que acontece com frequência na Bíblia Sagrada. A exemplo de Jacó no Antigo Testamento, que passou a ser chamado de Israel, e de Saulo no Novo Testamento, que passou a ser Paulo depois que ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso lá no Novo Testamento, como eu já falei. Antes da mudança, ele era conhecido apenas simplesmente como Abrão, um nome curto, né? Esse nome vem do termo Ibrim, que significa excelso pai. Mas foi então no capítulo 17, versículo 5 de Gênesis, que Deus muda o seu nome para Abraão. É na ocasião que o Eu Sou estabelece uma aliança, prometendo um filho ao casal de velhos. E vale a pena lembrar que Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos nessa ocasião. É nessa promessa que nós descobrimos o significado de Abraão, que vem do hebraico Ibrahim, que significa então pai de muitos. Então, Abraão, pai de uma grande nação. Até rimou, né? Então, até aqui tudo bem, né? Então, a partir de agora eu vou utilizar apenas o segundo nome dele no estudo que a gente vai fazer hoje, ok? Pois bem, Abraão era filho de Terá, que era 20 gerações, né, depois de Adão, e 10 gerações depois de Noé. Então, se a gente considerar que Noé viveu 350 anos depois do dilúvio, Abraão com certeza poderia ter conhecido tanto Noé quanto seu filho Sem. Como seria então nos dias de hoje se a gente pudesse viver tanto assim? Você gostaria? Diga aí nos comentários pra gente saber, ok? Combinado? Vamos lá, vamos continuar aqui. De acordo com a narrativa bíblica, iniciada então em Gênesis capítulo 12, Abraão seria natural de Ur dos Caldeus, localizada ali na Mesopotâmia, onde os seus irmãos teriam nascido também. Pessoal, eu quero aproveitar esse vídeo, quero aproveitar também essa série de estudos sobre Abraão e os outros patriarcas, é claro, para a gente se aprofundar aí um pouco mais nesse contexto histórico, né, envolvendo esse personagem e os outros que virão também. Para isso, eu vou precisar recorrer aí ao livro dos Jubileus, que é considerado apócrifo por alguns judeus e também por alguns cristãos. A igreja primitiva até que aceitava esses livros como parte da versão grega do Antigo Testamento. Mas algumas centenas de anos depois das escrituras cristãs serem compiladas, né, serem reunidas, esses livros foram excluídos então da Bíblia hebraica moderna por judeus não helenísticos. Mas eu não vou aprofundar nesse termo, ok? O foco aqui hoje é Abraão, o foco aqui é outro, e depois eu faço um vídeo então a respeito desse assunto, combinado?
Então vocês podem me cobrar aí nos comentários para que eu faça um vídeo sobre livros apócrifos e qual a importância deles ou não importância deles. Pois bem, o livro dos Jubileus ensina que aos 14 anos de idade, o adolescente, então nessa época Abraão, já teria começado a compreender que os homens ali daquela terra, os homens daquela cidade haviam se corrompido com a idolatria daquele local, adorando as imagens de escultura, né? O livro ainda conta que aquele adolescente não queria mais, ele estava decidido não mais adorar aqueles ídolos que o seu pai Terá adorava, ele ia, acompanhava o seu pai, né? Então ele decidiu, ele mesmo, por vontade própria, orar a Deus, a ter intimidade com Deus. Nessa oração que ele fazia, o garoto pedia para Jeová para que ele conservasse pura a sua alma, pura a alma dos seus futuros filhos, para que todos eles, inclusive ele, não cometessem os mesmos erros dos habitantes daquela cidade de Ur, dos habitantes daquela terra de Ur, onde ele estava morando com seu pai, morando com seus irmãos. No capítulo 12, no versículo 10 deste livro dos Jubileus, Abraão já se encontra então adulto e se casa com a sua meia-irmã Sara com 49 anos de idade. O tempo então vai passando e 11 anos depois desse casamento com Sara, Abraão, então, agora com 60 anos, presencia, infelizmente, a morte trágica do seu irmão Harã, que era o pai de Ló. Inclusive, eu fiz vídeo, já tem vídeo meu aqui no canal falando de Ló, e eu vou deixar os links aí na descrição para você conferir depois que terminar esse estudo, tá? Ok? Depois que terminar essa aula, você vai lá no link da descrição, tem outros vídeos para você estudar. Conta a passagem que após então a morte de Harã, Terá, o pai dele, né, o pai de Abraão, juntou então a família e organizou uma caravana para se mudar então para a cidade, para a terra de Canaã. Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo é como a gente quer. Na maioria das vezes a gente consegue, pois quando a família chegou ali na cidade de Harã, eles decidiram então ficar por ali, decidiram fazer morada ali. Até que finalmente, depois de algum tempo, é claro, Terá morreu com 205 anos de idade. O pessoal vivia bastante nessa época, né? Voltando para a Bíblia, Gênesis capítulo 11, dos versículos 31 até o 32, nós vamos ler assim a palavra do Senhor. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Herã. E como eu mencionei no início deste tópico, então no capítulo 12, começa no capítulo 12 do livro de Gênesis, a história, né? Esta convocação de Deus, quando Deus convoca então Abraão e faz uma promessa divina, é claro, tem que ser uma promessa divina, né? E ordena que ele deixe a sua terra, a terra que era da sua família. Deus visita a Abraão e faz este convite, vamos dizer assim, né? Esta ordenança. E é interessante mencionar que este chamado de Deus já poderia então ter acontecido quando Abraão ainda se encontrava com a sua família nessa cidade de Harã, que eles pararam, aonde o seu pai morreu, né? Eu falo isso, gente, porque eu tô me lembrando agora aqui do pregador Estevão, falando a respeito disso no seu discurso lá no livro de Atos, no capítulo 7, dos versículos 2 até o 4. Nessa passagem, ele informa que Deus já tinha aparecido a Abraão enquanto ele estava ainda na Mesopotâmia, né? E depois novamente na cidade de Harã, após o seu pai ter morrido. Então, confere aí o texto comigo para você tirar essa dúvida e a gente prosseguir com esse estudo, ok? Diz assim a palavra de Deus, ó: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirija-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus
e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Mas depois da gente conhecer esse início, então, da jornada de Abraão até a cidade de Canaã, talvez você possa me perguntar, com certeza, né? Você pode me perguntar assim: se o destino, então, era Canaã, se o destino final era Canaã, tanto de Abraão quanto do seu pai, por que eles pararam, então, em Harã para morarem ali, para fixarem residência ali? Existem algumas suposições que eu vou trazer agora para vocês, de que Abraão tinha, sim, é claro, concordado com seu pai em viajar direto para Salém, em ir direto para Canaã. Mas rumores apontam que foi o seu irmão Naor que convenceu ele, toda a sua trupe, toda a sua família a ficarem em Harã, a fazerem morada ali naquela cidade, mesmo porque Naor não tinha conhecimento dos mesmos ensinamentos de Melquisedeque que o seu irmão Abraão tinha. A gente vai falar sobre isso em outro vídeo, ok? Isso faz sentido se a gente considerar que na antiguidade a cidade de Harã foi um importante ponto de passagem para as caravanas do Oriente Próximo. Pode ser então que a prosperidade daquela cidade tenha motivado a fixação da família de Abraão naquele lugar, naquela cidade. É bem provável então que a família tinha aí condições, financeiras de inclusive abastecer aquele povoado com os seus rebanhos, então faturar aí uma grana boa, Quem nunca, Quem nunca imaginou isso? É claro, Quem nunca, Quem aqui não gosta de ganhar dinheiro? Todo mundo gosta, Eles também gostavam. E é por esse motivo que eu acredito que Abraão tenha recebido, então, talvez um segundo chamado de Deus enquanto estava na cidade de Harã para deixar a terra da sua família, mesmo porque ali também era terra. Eles compraram ali terras, Compraram um lugar para eles morar, para poder também ir até onde Deus lhe mostraria. Eu repito novamente, É logo ali no começo do capítulo 12 de Gênesis que Deus anuncia diretamente ao patriarca que ele se tornaria, então, o pai de uma grande nação, o pai de uma grande multidão. Embora nessa passagem aí não exista, assim, nenhuma menção expressa de que a terra prometida seria a cidade de Canaã, seria a terra de Canaã. Apesar de que esse sim foi o destino, que o seu pai tinha colocado no seu coração, tinha colocado na sua mente. E veio depois, ser confirmado por Deus, veio ser confirmado posteriormente que era essa cidade que Deus tinha reservado para Abraão e para o seu povo. Então, confere comigo o texto que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei, olha só, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. É uma promessa muito rica, É uma promessa real e verdadeira de Deus. Ainda seguindo essa linha de raciocínio, é bem provável, então, que já existisse na cabeça de Abraão essa ideia, de que ele deveria, sim, viajar direto para Canaã, de rumo à terra prometida. Justamente por causa desta profecia que eu vou falar agora, da profecia que Noé entregou para Cã quando ele castigou o filho, dizendo que Canaã seria escravo de Sem. Lá em Gênesis, capítulo 9, dos versículos 25 ao 27. Depois você dá uma olhadinha e confere lá para ver e conferir essa passagem. Outra prova dessa possibilidade se encontra no versículo 31 do capítulo 11 de Gênesis, onde diz que Terá e a sua família deixariam a terra de Ur, destinados, é claro, a chegar em Canaã, destinados então a chegar na terra prometida, se bem que Terá morreu antes, mas a promessa se estendeu para Abraão. Então, baseado nessas passagens, a gente pode com segurança afirmar que, apesar de Abraão e sua família terem fixado residência ali em Harã, o destino final era mesmo a terra prometida de Canaã. Pessoal, nós terminamos aqui então
o primeiro módulo desse estudo especial a respeito da vida de Abraão, como eu falei no início, né? Então nós vamos ter sequência desse estudo nos próximos vídeos. Então, na próxima aula, nós vamos prosseguir então com a partida do patriarca para a terra de Canaã, tá ok? Nós vamos também estudar a respeito da seca que aconteceu nessa cidade quando eles chegaram, também da viagem deles para o Egito e do retorno posterior, né? A volta para a cidade de Canaã. Para quem já é inscrito, olha só, fica aqui então o aviso da próxima aula, vocês fiquem ligados, não vão perder, tá ok? E para quem ainda não é inscrito, para quem ainda não faz parte dessa turma de alunos aí, aproveita esse momento para você clicar aí no botão vermelho, se inscrever, é claro, e ativar o sino para você receber todos os avisos das próximas aulas, ok? Combinado, gente? E sabe o que é melhor? Você vai aprender tudo que sempre quis, tudo que você sempre desejou a respeito da Bíblia Sagrada de graça. E a única oferta que eu vou te pedir, eu peço oferta. A única oferta que eu vou pedir é o seu like e o seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou dessa aula, qual é a sua opinião sobre o assunto e como esta aula impactou a sua vida, como este vídeo mexeu com você, como ele é importante para você ou não, né? Você é livre para comentar. Valeu por assistir mais um vídeo meu, muito obrigado de coração. Ó, não esqueça de Deus porque Ele não esquece de você. Receba o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!